Apóstolos, onde o tema hoje é coragem e zelo pela igreja. Atos capítulo 14, versículo 21 até o 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 14, 21 a 28. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Podeis assentar, meus amados irmãos, vossas Bíblias abertas. Amados, coragem e zelo pela igreja. Coragem, nós encontramos, tem bastante. Zelo, tem poucos hoje. Dá para se contar nos dedos. Pastor, mas por que chegamos nesse tema? Porque é o estudo que nós estamos fazendo do livro de Atos, e o capítulo 14, versículo 21 em diante, a continuação do estudo do último culto. Agora nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando e também mostrando o ato de coragem e zelo pela igreja, depois de anunciarem o evangelho em Derbe. Paulo e Barnabé tomaram a decisão de voltar para o seu quartel-general. Onde era o quartel-general? Dá uma olhada no mapa. Nós estávamos... Paulo saiu para fazer missão de Antioquia. Aqui, a Antioquia da Síria. Foi até Antioquia da Psídia. De Antioquia da Psídia foi até Icônio, de Icônio foi até Derbe. Listra e Derbe. E agora nós estamos em Derbe. E agora no capítulo 21, capítulo 14, versículo 21, nós vimos que eles decidem voltar. Depois de anunciar o evangelho em Derbe, Paulo e Barnabé tomam a decisão de voltar para o seu quartel-general em Antioquia da Síria. Irmãos, aonde é a Antioquia da Síria? Aqui. Aonde é a Antioquia da Psídia? Aqui. Então, Paulo e Barnabé iriam voltar para onde? Para a igreja que o enviou para a obra missionária. Quando eu vejo isso aí, nessa volta eles não se afastam dos redutos da tensão. Ao contrário, passam pelas mesmas cidades onde foram perseguidos. Qual foram as cidades que eles foram perseguidos? Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. Pelas cidades que foram perseguidos na ida, agora na volta, também tem perseguição.
Pastor, nós vamos ter perseguição em todos os lugares, tanto indo fazer quanto voltando com a bênção, tanto indo ganhar almas, mas quando voltamos com as almas também teremos perseguição. Enquanto íamos com a semente, Diácono Luiz leu aqui, saímos com a semente para semear, temos perseguição. Quando voltamos com os molhos, temos perseguição também. Agora nós vimos o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, voltando. Talvez voltando com as ofertas das igrejas, talvez voltando com os testemunhos, talvez voltando com o relatório para dar para a igreja lá em Antioquia, a igreja que os enviaram para a Austrália, enviaram para a obra missionária, que não deixa também de encaixar o nosso quadro junto, também fomos enviados. Agora eu vejo o primeiro ponto aqui, eu vejo algo interessante, eu vejo 4 razões. Por que eles fizeram isso? Voltaram pelo mesmo caminho, passaram pelas mesmas igrejas que eles abriram, que eles fundaram, que eles tiveram novos cristãos, novas almas, e também formaram novos obreiros. Eu vejo aqui que, em primeiro lugar, por que eles voltaram pelo mesmo caminho? Para fazer ou para fortalecer a alma dos discípulos. Obra missionária, meus amados irmãos, não é simplesmente você abrir um ponto de pregação, irmão Marcos, e deixar lá. Isso não é obra missionária. Isso é você querer fazer números e engrandecer o teu nome. O apóstolo Paulo nunca deixou uma igreja sem alimentá-la, sem cuidar dela. Ele não ganhava uma alma e não deixava essa alma se virar sozinho. Não, ele ganhava uma alma e cuidava dessa alma, até essa alma estava andando com os próprios pés e gerando outras almas. Por que o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram e passaram pelas mesmas cidades? Primeiro, lá no capítulo 14, versículo 22, nós vimos aqui que Paulo e Barnabé não eram apenas missionários itinerantes. Nada contra o ministério itinerante. Existem muitos obreiros itinerantes. Só que o itinerante vem e vai. O itinerante vem, arrebanha aquela montanha de gente, vem 100 pessoas para frente aceitar Jesus, e ele sai dizendo: ganhei 100 almas. Não, Senhor, não ganhou nada. E eu provo que não ganhou. Porque muitas das vezes o ciclo de oração está o ano inteiro orando por aquelas almas. Muitas das vezes o grupo dos jovens está orando o ano inteiro por aquele jovem. E só porque veio naquele dia, naquele convite, o crédito não é daquela pessoa que convidou. O crédito é daquele que orou. Aleluia. Pastor, ganhei almas. Ganhou almas, ok, mas quem é que vai cuidar dessas almas? Quem é que vai alimentar essas almas? Quem é que vai ensinar os primeiros passos a essa alma? Não é o itinerante, é o pastor. Paulo, ele não fazia papel de itinerante, embora ele viajava bastante. Mas aonde ele abria uma igreja, irmã Gabriela, ele não abria e largava, ele abria e se preocupava de ensinar, de cuidar, de alimentar, dali formar líderes e deixar trabalhando, mas ele ficava ali cuidando, orientando. Então ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Por isso que ele passou abrindo, mas quando voltou ele passou para ver como é que estava. Está tudo funcionando, está tudo muito bem, ok. Pastor, quando eu vejo aqui, não apenas gerava filhos espirituais, mas também cuidava desses neófitos. Pastor, ele não gerava só filho, porque tem gente que acha que só porque trouxe uma pessoa para a igreja gerou filho. Não, Senhor. Sabe o que é gerar filho? Sabe o que é gerar filho? Nasceu ontem. Ontem nasceu Miguel. Para quem não sabe, Miguel nasceu. Mais uma alma para o rebanho do Senhor. Ok? Só que aquela mãe, aquele pai, vão ter que cuidar, vão ter que alimentar, vão ter que proteger, ok? Vão ter que ensinar, ok?
Isso é gerar filhos. Tem pai que não gera filho. Por que, pastor? Só sabe pôr no mundo, mas a hora de educar, a hora de ensinar, a hora de ser exemplo, não sabe fazer isso. Não é gerar filho. Gerar filho é você gerar, é nascer, criar, cuidar, até que ele consegue andar sozinho, se cuidar sozinho e gera seu outro filho. Isso é gerar filho. Pastor, o apóstolo Paulo, aqui eu vejo que ele não apenas gerava filhos espirituais, mas também cuidava desses teófilos. Ele estava passando de volta pelaquela cidade que ele gerou filho. Para quê, pastor? Para ver como é que estavam os filhos. Para ver se não precisava de incentivo, orientação, disciplina, fortalecimento, proteção. Paulo não abandonou. Sabiam que eles, novos convertidos, precisavam de encorajamento. Para quê, pastor? Para viver a vida cristã numa sociedade pagã e hostil. Quando você aceita Jesus, você acha que você entrou num encontro de fadas? Você acha que você entrou num castelo, fantasia? Não, Senhor, você entrou no meio de uma guerra. Quando você decide aceitar Cristo, decide servir ao Senhor, você sai do mundo de escravidão, sim, mas entra numa guerra. Você entra numa turbulência, aonde você precisa sempre estar vencendo, sempre estar lutando. Por quê? Porque o nosso adversário anda ao derredor, rugindo como um leão. Para quê? Procurando fazer você mudar teu pensamento. E eu vejo o apóstolo Paulo preocupando-se com a igreja, não com o título da igreja, não com a fama da igreja, mas com as almas que estavam dentro dela, ou que faziam ela ser uma igreja. Paulo se preocupava com a igreja, ser humano. E eu vejo o segundo ponto, por que Paulo voltou, passou pelas mesmas cidades. Eu vejo aqui que era para exortar os discípulos a permanecerem firmes na fé. Leia o versículo 22 para nós, bem alto. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pastor, quantas vezes nós precisamos de uma confirmação? Porque muitas das vezes passamos por tanta luta, muitas das vezes passamos por tanta prova, tanta seta, e às vezes precisamos que alguém chegue e diga assim: Deus tem uma obra na tua vida, por isso você está sendo atacado. Deus tem uma obra através da tua vida, por isso o inimigo está tão furioso. Paulo, no versículo 22 diz que Paulo estava voltando pelas mesmas cidades para quê? Confirmando o ânimo dos discípulos. Irmãos, novos convertidos, aquela guerra, aqueles ataques, aquelas amizades que você tinha lá fora, agora se tornam grandes inimigos contra a tua vida. Aonde antes te respeitava, agora você é motivo de piada porque é cristão. Paulo precisava dizer assim: não precisa, não se preocupa, maior o que está conosco do que o que está com eles. Confirmando o ânimo. Não se preocupa, Jesus está contigo todos os dias. Não se preocupa com as ameaças, porque Ele é fiel para nos guardar. Pastor, Ele não nos deixa envergonhar diante desse mundo. Ei, vigia. Ok, Paulo passava, como diz o versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Paulo dizia assim: continua, 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 não vai nem para a direita nem para a esquerda, não olha nem para trás, continua, continua, não para, não para. Deus está te abençoando e o inferno está em guerra. Continua. Ele estava fazendo isso. Ele não abandonou, ele não largou, ele não deixou assim. Não. Ele passou e disse assim: ó, pensa, continua que Deus está trabalhando a nosso favor. Que mais? Olha só que interessante, se os novos convertidos não forem ensinados e exortados, pode ser facilmente enganado pelos falsos mestres ou desanimar diante das provações
tem que ter alguém ali para ensinar, orientar, incentivar, exortar. Senão, qualquer um aparece por aí dizendo que é, mas não é, e todo mundo vai atrás como ovelhinha que não tem pastor. Por que, pastor? Porque não sabem o certo do errado. Agora, quando tem alguém mostrando, quando tem alguém alertando, quando tem alguém mostrando a verdade, as ovelhinhas não vão atrás de diz que me diz que, e muito menos profeta que sai da boca de qualquer um. Não, Senhor, as ovelhinhas acreditam na palavra. Grandes estragos acontecem quando você vai atrás dos diz que me diz que, acredita no que os falsos falam. Muitas das vezes podemos perder almas, podemos perder vidas, podemos perder grandes preciosidades. Por quê, pastor? Porque somos Marias, vai com as outras. Paulo se preocupava com isso. Tinha naquelas igrejas pessoas que não davam ouvido para Paulo, não tem problema. Depois a cabeça doía, voltavam-se, ok, mas Paulo se preocupava com a igreja. O que ainda nós temos aqui? Diante das lutas, perseguições e ataques do adversário, precisamos ser exortados a quê, pastor? A desanimar? Não, Senhor, a permanecer firmes na fé. Muitos se enfraquecem ao lidar com a fúria de sedução do mundo. Por quê? Porque não tem quem diga: ei, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Mas pastor, por que está desanimando? Porque alguém está dizendo assim, missionária Mari. É normal, não, deixa que isso não é toda, não é normal. O que é certo, o que é errado. O que é errado não é normal. O que é errado é afronta a Deus. O que é certo é agrado a Deus. Então a pessoa que acha que o errado é certo, essa pessoa está passando por uma crise de distúrbio entre saber o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Paulo se preocupava com as igrejas que ele abria. Paulo se preocupava com os irmãos que ele formava, com os obreiros que ele estava ensinando. Por quê? Ele não queria que esses camaradas fossem frágil e também alvo de ciladas. Um terceiro ponto eu vejo também que Paulo ele passou de volta pelas cidades para mostrar que a vida cristã não é uma colônia de férias. Versículo 22 diz bem assim, a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tem pessoas que acham que vai para o céu facinho. Não, pastor, meus pais são crentes, então eu vou para o céu porque meus pais são crentes. Minha mãe é uma pessoa que ora, meu pai é uma pessoa que ora. Não, meu marido é crente, eu vou entrar porque meu marido não. Sabe como é que nós vamos entrar no céu? Através de tribulações. Não é fácil. A pessoa que está vivendo o evangelho fácil, a pessoa que está servindo a Deus, mas um cristianismo fácil, um cristianismo que não tem sacrifício, um cristianismo que não tem desejo, não tem zelo, não tem comprometimento, esse cristianismo não pertence a Cristo. Isso é um mundanismo e não é cristianismo. Cristianismo é partido de Cristo. Cristo, ele foi zeloso pelas coisas do Pai. Glória a Deus. Zeloso. E sabe como é que eu mostro que Cristo foi zeloso? Eu di esse exemplo na escola teológica de segunda-feira. Os irmãos que estão fazendo médio vão ver na aula. E eu também di um exemplo hoje de manhã no básico. Pastor, o que é esse exemplo? Jesus estava num grupo de irmãos, obreiros, líderes ali, 12 discípulos em preferência, e mais os outros irmãos, mas a Bíblia diz que eram os obreiros. E Jesus observa algumas coisas e vê bem assim: vocês querem trabalhar para mim, mas não querem ser servo. Vocês querem trabalhar para mim, vocês querem trabalhar para a igreja, vocês querem ser, mas não querem ser servo. O que é servo? O que é servo? Servo é que serve. Servo é que serve, não é servido.
Jesus olha e vê, entraram todo mundo no culto, todo mundo na casa, entraram todo mundo. Ninguém tirou o sapato. Ninguém tirou o sapato de ninguém também, porque era cultura daquela época, do servo ir receber o convidado na porta, tirar o sapato, lavar o pé dele e recepcionar. Não, ninguém tirou o sapato. Naquela casa, naquela reunião não tinha servo. E Jesus observou. Jesus viu que nem o sapato dele, ele sendo o Senhor, não tiraram. Determinado dia, Jesus estava numa casa e uma mulher veio por detrás dele, se ajoelhou por trás dele e começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, e enxugava com seus cabelos. Se levantou o dono da casa e veio lá e disse: manda essa mulher sair daí, que está atrapalhando, está incomodando o mestre. Jesus olha para o homem e diz assim: ei, eu entrei, estou aqui e essa mulher está o dia inteiro aqui, não se cansa de banhar os meus pés com lágrimas e enxugar os seus cabelos. Você, que é o dono da casa, nem uma bacia de água não trouxe para mim para lavar meus pés na entrada, nem veio desatar as minhas sandálias para tirar. Você não fez isso. Essa mulher não se cansa de estar aqui aos meus pés. Jesus falou isso. Estou falando de servo. Agora Jesus olha naquela reunião, todos os obreiros bem calçados, todos os obreiros com as suas sandálias nos pés, mas todos eles com seus pés sujos. Todos eles com seus pés sujos de poeira, de sujeira da estrada. Pastor, estamos falando de pés. Sandália. Pés é sinônimo de conduta. Sandália, Efésios 6, preparação do Evangelho da Paz. Lavar o pé na entrada quer dizer o quê? Purificação. Pastor, agora Jesus olha os discípulos, todos eles na reunião ali, alguns até querendo fazer alguma coisa, mas Jesus diz: pé está sujo. E ninguém fez papel de servo ainda aqui nessa reunião. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Me dá uma bacia, me dá uma toalha. O que Jesus fez? Foi um por um, tirou a sandália, lavou o pé. Tirou a sandália, lavou o pé. Chegou em Pedro. Pedro diz assim: no meu pé tu não lava. Ué, por que não? Porque tem pessoas hoje que se intitula tão santo, tão santo, tão santo, que nem Jesus não consegue mais lavar o pé dele ou dela. Nem Jesus. Está dentro de um cubo sei lá, não pega mais maldição, não pega mais nada, pastor. Não existe isso. Ninguém tem imunidade. Pastor, mas eu vejo Pedro dizer: não, no meu não, Jesus. No meu, lava dos irmãos ali, porque os irmãos estão tudo. O meu não. Jesus fala bem assim: se eu não posso lavar o teu pé, tu não é digno de entrar no meu reino. Opa, agora Pedro muda de ideia. Não, Jesus, lava o corpo inteiro. Pode lavar o corpo inteiro. Cabeça pé. Pode lavar. Eu, Jesus, no lugar dele. Eu lá. Mas eu ia pegar aquela bacia e tacar ela. Ainda bem que Jesus é Jesus e eu sou eu. Mas imagina, pega uma pessoa que não, né? Pedro falou: agora eu mudei de ideia, eu quero entrar no céu. Pode lavar. Jesus lava. Jesus vai lavando o pé de Judas. Judas ia trair Jesus, mas Jesus lava o pé de Judas. E depois Jesus se levanta: está vendo o que eu fiz aqui? Vocês deveriam ter feito antes de entrar na casa, mas não fizeram. Ok, mas a partir de hoje façam. Sejam servos. Eu dei o exemplo. Eu acho interessante que o próprio João Batista, quando pregava da vinda de Jesus, ele dizia bem assim: olha, ele é tão que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do pé dele. Olha onde que João Batista se colocava. Mas os doutorzinhos ali daquela reuniãozinha não queriam lavar os pés. Chegavam em nada. Ninguém lavava o pé de ninguém. Irmãos, fomos chamados para ser servo. Aleluia. Fomos chamados para ser servos. Glória a Deus.
E para nós ser servo, a primeira coisa que nós temos que fazer é lavar os nossos pés. Pastor, quando eu vejo aqui em terceiro lugar, para quê, pastor? Para mostrar que a vida cristã não é uma colônia de férias. Capítulo 14, versículo 22, ali diz que, olha só, pois que por muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Para nós entrar no reino de Deus, nós temos que ser servo, servir aqui na terra. A vida cristã não é a ausência de luta. Se você escolheu servir ao Senhor, tu pode ter certeza, tu vai estar no meio de uma luta, numa guerra. E a Bíblia diz, aquele que se mostra frouxo na hora da perseguição, na hora da luta, não tem parte com Deus. Quantas pessoas afrouxaram sua sandália? Quantas pessoas afrouxaram sua vida com a verdade? O cinto da verdade afrouxaram. Pastor, mas se eu falar a verdade, vai ter 3, 4 que vai se afastar da amizade comigo. Vai ter pessoas que não vai mais olhar para mim. Independentemente, perca a amizade, mas não perca uma alma. Aleluia. Perca a amizade, mas não perca uma alma. Agora uma coisa eu digo, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes você tem um relacionamento com uma pessoa que murmura, uma pessoa que fala mal, uma pessoa que joga pedra, uma pessoa que não faz, mas gosta de criticar quem está fazendo. Pode ter certeza, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo caminho. E Paulo se preocupava com isso. Paulo passava de igreja em igreja falando isso: vigia, 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 vigia. Não há amenidade no cristianismo. A vida cristã não é uma remoda de vidro. Estamos expostos à fraqueza da nossa natureza caída e esse mundo tenebroso e a fúria de Satanás. Nós não estamos com imunidade. Nós somos alvos, pastor. A carne é alvo. Nós vivemos num corpo que pertence a essa terra. Esse corpo deseja as coisas da terra. O próprio apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo, estou fazendo. Por causa da carne. Agora eu vejo algo. As tribulações, porém, não nos podem destruir, nem nos afastar do amor de Deus. O versículo diz bem assim, ó: quem nos afastará do amor de Cristo? A morte? A morte para o cristão é ganho. Oxalá, né? Já pensou? Eu choro por causa da tampinha do dedo. Mas se for para partir, não estou aqui, eu quero logo. Quando eu falo tampinha do dedo, é que a irmã daí estava ali e cortou a tampinha do dedo hoje. E aí ele ligou para mim dizendo: pastor, cortei a tampinha do dedo. Eu falei: amém. Que notícia, a bênção de Deus. Mas irmãos, não são contigo de Deus, mas instrumento para o nosso aperfeiçoamento. A Bíblia fala bem assim, ó: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se é um crente fiel, é um crente fiel, pastor. Se é um crente na presença do Senhor, sou um crente na presença do Senhor. Se é um crente que está vivendo ali na dispensação, no centro da vontade de Deus, sou, pastor. Então todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Pastor, em quarto lugar, nós vemos que o porquê que Paulo passa pelas mesmas cidades para fazer a eleição de quem? De presbíteros nas igrejas. Precisamos se preocupar com os obreiros da igreja. Precisamos formar discípulos. Precisamos formar obreiros. Precisamos deixar um legado, pastor. Paulo abriu a igreja e passou orientando, ensinando, capacitando, abençoando e também consagrando. Ele não ia dar conta de cuidar de todas as igrejas sozinho. Entendeu? Pastor, mas para ensinar, para formar obreiros, exige dedicação. Exige comprometimento. O obreiro não se forma de um dia para outro. O obreiro não se consagra para não sair da igreja. O obreiro não se consagra por causa de amizade. O obreiro se consagra por causa do comprometimento com a igreja.
porque a igreja precisa. Se fosse para depender tudo do apóstolo Paulo, Paulo não precisava voltar mais. Agora se vire. Não, Senhor, a igreja precisa. Icônio precisa de um pastor. Derbe precisa de um pastor. Listra precisa de um pastor. E aí, pastor? Não, Senhor, deixa o apóstolo Paulo se virar sozinho. Eu vou para a igreja, adoro e pronto, o apóstolo Paulo se vire. A igreja nunca cresce. Aí alguém diz bem assim, mas tem que orar, né, pastor? Pois é. Coitado, está quase morrendo. E a igreja não desenvolve. Por que não desenvolve? Por causa que eles pensam que é só o Paulo que tem que fazer, que é só Barnabé que tem que fazer. Não, Senhor, não. Paulo passava de volta pelas igrejas, para quê? Versículo 23, lê lá para nós, bem alto. Por comum sentimento, alegeram anciões em cada igreja, orando com Jesus, e os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Olha só, versículo 23 diz bem assim, ó. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões. Quem que são os anciões, pastor? Anciões são pessoas amadurecidas. São pessoas que já estão maduras. Entendeu? Anciões eram os cabeças, eram os líderes das tribos. Anciões eram aquelas pessoas que estavam ali para ser o líder, o exemplo, pastor. Havendo por comum consentimento, eleito anciões para em cada igreja, orando com Jesus e encomendaram ao Senhor que havia crido. Pastor, encomendaram. Sabe como se faz uma encomenda? A mamãe gosta de fazer lá nas encomendas lá do Wish, né? É Wish? Wish? Yes, Wish. Isso aí. Você faz uma encomenda. Eu quero uma calça, eu quero uma gravata, eu quero número, eu quero, entendeu? Tal número. Ok. Fez. Uma encomenda. Eu quero. Se vai fazer, não sei. Se vão mandar, não sei. Mas ela fez a encomenda. Pastor, por que o senhor está fazendo essa volta tudo, ainda usando, ali fazendo propaganda de graça? Ok, ore por mim. Por que isso? Porque a Bíblia fala bem assim, ó. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros ou ceifeiros. Faça encomenda. Um dia o povo fez encomenda. E graças a Deus, Deus mandou. Mas não é só para ficar com nós, não. Precisamos continuar pedindo. Deus, manda mais, levanta mais. Faz, Deus, consagra mais, abençoa mais, levanta mais. Pastor, aqui a Bíblia diz que Paulo, ele confirmou em comum aqui, olha só o versículo 23, havendo em comum consentimento eleito anciões. Pastor, mas eles pediram para Deus. Deus, prepara, levanta, direciona, capacita, desperta, para que nós possamos eleger aqui, consagrar aqui, deixar aqui trabalhando, para nós continuar fazendo a obra do Senhor. Temos a Ásia toda para conquistar, assim como nós temos a Austrália também. E aí, pastor, sozinho nós não conseguimos, sozinho não tem. Faça uma encomenda. Dobra o teu joelho e diz: Deus, tal cidade precisa. Deus, tal cidade precisa. Faça uma encomenda, peça para Deus: Deus, eu preciso lá. Pastor, eu preciso lá na minha família. Eu preciso lá em tal lugar. Eu preciso lá. E logo você dá, pastor, mas eu vou ter que orar. Pois é. É a falta de oração que tem levado muitas pessoas a tomarem decisões erradas, a terem desejo de fazer tantas outras coisas, menos coisas para Deus. Não tem muito desejo para orar, não gosta de orar, faz de tudo para não conseguir fazer a oração certa. A oração não é aquele negócio assim, ó, isso aqui não chega a passar do teto. Isso não é uma conversa. Você já chegou a conversar com uma pessoa onde tu chega com ela e diz: não.
Conversa é você chegar, tudo bem, aí como é que tá, beleza? Você dá atenção para a pessoa, esquece de tudo e conversa com essa pessoa. Isso requer tempo? Isso requer vontade? Agora, quando a pessoa não quer mais conversar, é porque está com problema no relacionamento. Quando a pessoa não gosta mais de orar, é porque está com problema no relacionamento. Hoje nós aprendemos na teologia que Salomão se considerava o homem sábio, porém de sabedoria ele não tinha mais nada, porque ele chegou a ter 1000 mulheres dentro da sua palácio. Não era sábio, mas se achava um cara sábio. Quantas pessoas hoje se acham crentes santos, porém relacionamento com Deus não tem mais nada, porque não oram, não buscam a Deus, não tem intimidade com Deus. É fadiga dobrar o joelho, é fadiga fazer 1 minuto de oração, 1 meia hora de oração, é fadiga. Consegue fazer tanta outra coisa durante a semana, mas quando chega a hora da oração, consegue perder a hora. É feio isso para um crente, é feíssimo. Porque se você perde a hora no frigorífico, tu ganha conta. Mas pastor, quem é o nosso Deus? É muito mais poderoso do que o frigorífico. Mas para ele a gente faz assim. Aí depois a gente pede, pastor, estamos passando por crise, estamos passando por problema, estamos passando por isso, estamos passando aquilo. Pois é problema no relacionamento. Paulo, ele ensinava a igreja isso, porque ele sabia que a igreja podia descambar para uma frieza espiritual. Uma frieza espiritual, pastor. Paulo entendia que a igreja é um organismo e também uma organização. É um organismo espiritual, mas precisava de uma organização também aqui nessa terra. Não é de qualquer maneira. Precisamos ter líderes, precisamos ter liderados, precisamos ter departamento, precisamos que a igreja cresça na graça, estatura e conhecimento. Agora eu vejo Paulo, toda a comunidade precisava de liderança, ainda precisa. Essa liderança é coletiva. Paulo promovia a eleição de presbíteros em cada igreja e não a nomeação de um chefe. Paulo, ele ensinava nas igrejas os obreiros deles a serem servos, lavadores de pés, assim como Jesus ensinou. Paulo não promovia chefe, aonde tipo assim, eu chego e pronto, mando e tal e pronto. Não, Senhor. Paulo ensinava os obreiros a ser servos. Servo, desejo de servir. Estou à disposição. Precisa de alguma coisa? Pode contar comigo. Não, Senhor, eu não deixo. Vaza. Não, Senhor. Paulo ensinava os obreiros. E tanto é que ele passava pelas igrejas e ele ia consagrando os líderes, sucessores dele, para o trabalho continuar, irmã Gabriela. E o trabalho ia crescendo. E Paulo ia fazer outras coisas e os obreiros ficaram ali trabalhando, eram de confiança. Por quê? Porque Paulo estava ensinando da maneira certa. Por isso que Paulo voltou pelo mesmo caminho, passando pelas mesmas cidades. Os presbíteros deveriam pastorear o rebanho de Deus. Eles eram os anciões da igreja. Eles eram, na ausência do Paulo, os presbíteros que assumiam a liderança, eram os que estavam mais perto. Eles tinham que estar ali, eles tinham que estar preparados para isso. Eles não podiam chegar na hora e dizer, agora você vai mudar. Não sei nem ler a Bíblia, não sei nem por onde começa, irmãos. O obreiro, ele observa, ele aprende só com os atos. Ele também, como é que eu falo? Ele se envolve na obra. Obreiro, ele se envolve no trabalho do Senhor. Ele não espera que o Paulo chame, irmão, por favor, me ajuda aqui, irmão, por favor, não, Senhor. Ele está sempre à disposição. Sempre à disposição. É o José, que tinha disposição de cuidar das ovelhas do pai. Não, o Davi que tinha disposição de cuidar das ovelhas do pai. E o José, pastor, que tinha confiança de falar a verdade para o pai. Estava lá. Mas o que aconteceu com esses dois? Uns irmãos não aceitaram ele e outros irmãos jogaram na cova. Ok, mas Deus não deixou ele sozinho. O José Deus levou até no trono e o Davi Deus levou até no trono.
Por causa que eles eram comprometidos com as coisas do Pai. Outra coisa que nós aprendemos aqui, eles eram pastores e deviam ensinar a verdade e proteger o rebanho dos lobos vorazes. Não é só o pastor que protege a igreja, os obreiros têm que ajudar a proteger a igreja também, proteger a noiva de Cristo. Eles têm que nos ajudar. A eleição não deveria ser feita sem a oração e jejum. Não é assim, pastor, eu dou um clube aqui, então sai esse daqui, aquele lá. Não, Senhor. Paulo jejuava, Paulo pedia direção para Deus, Paulo pedia orientação para Deus. Deus confirmava, a igreja aceitava. Por quê, pastor? Porque a igreja mesmo via eles trabalhando, eles servindo. Eu vejo os obreiros trabalhando e a igreja sendo servida. Bênção, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Pastor, quando eu falo que Paulo passa para fazer a eleição de presbíteros das igrejas, no versículo 23, eu vejo também que é Deus quem dá pastores à igreja. Existem os falsos, mas eles não permanecem. Enganam alguns. Ensinam com doutrinas erradas. As pessoas, alguns fraquinhos na fé, vão para lá porque é mais fácil. É mais fácil, mas nós aprendemos que o evangelho não é fácil. É verdade. Jesus falou para os discípulos: ide e pregai o meu evangelho. E vocês viram em 3 anos como foi fácil pregar o meu evangelho. Pessoas que eu deixava com vida, essas pessoas estavam lá no cortejo: crucifica. Pessoas que eu deixava enxergando, elas estavam lá: crucifica. Pessoas que estavam na maca, elas depois estavam lá: crucifica. Você vai encontrar na tua caminhada cristã, você vai encontrar esse tipo de pessoa que Deus levantou, pessoa que Deus colocou de pé, hoje viraram as costas para a igreja. Pastor, que tipo de cristão é esse? Paulo, ele orientava a igreja a tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque assim como eles saem, eles tentam levar outras pessoas junto também. Tentam levar os fraquinhos, tentam levar aqueles que são sensíveis em nada. Eles não querem compromisso com a palavra, porque quem quer compromisso com a palavra se fortalece. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqueles que se fortalecem na palavra não serão enganados quando o inimigo chegar na porta da tua casa. Agora eu acho interessante, meus amados, que ainda falando, eu vejo que o Espírito Santo, quem constitui bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É Cristo que comprou e o Espírito Santo que confirma. Então tem que dar certo. Se não dá certo, não tem Deus no negócio. Outra coisa que eu vejo Paulo passando pelas cidades, eu vejo que conta com os muitas bênçãos, dizem quantas são. Conta muitas vezes, dizem quantas são. Olha só, Paulo está voltando agora para Antioquia. Paulo está voltando com os molhos, Paulo está voltando com bênção, Paulo está voltando com testemunhos. Que tipo de testemunho, pastor? Livramento, pedrada, apedrejamento, naufrágio, prisão. Paulo está contando que tudo isso Deus os livrou. Conta as muitas bênçãos, mas dizem quantas são. Pastor, no capítulo 14, versículo 24 até o 28, eu vejo que é hora de voltar para casa. Paulo e Barnabé agora estão se preparando para voltar. Eu vejo que é hora de recarregar as baterias. Quantas vezes você precisa parar para recarregar as baterias, mas não parar de fazer a obra? Para recarregar as baterias. Você sabe o que é recarregar as baterias? Recarregar as baterias, muitas das vezes você ouvir Deus falar contigo. Não só ouvir Deus falar através de você, mas você ouvir Deus falar contigo através de outra pessoa, através de outro. É tão bom, pastor, mas o senhor... eu também preciso. Todos nós precisamos. Paulo e Barnabé também precisavam. Eles tinham que voltar. Era hora de testemunhar os grandes feitos de Deus na obra missionária. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia.
Antioquia da Síria, e a igreja que tinha enviado e recomendado a obra missionária, eles voltam para lá. Voltam de volta. Eles saíram da onde? Foram enviados da Antioquia da Síria. Agora eles têm que voltar lá. Lá chegam lá na Antioquia da Síria. Esses bravos missionários fizeram 3 coisas importantes. Ao retornarem à igreja, os encaminharam, a igreja que os encaminharam. Primeira coisa, o que eles fizeram? Eles relatam as intervenções extraordinárias na vida deles. Eles relatam naquela igreja, quando chegaram lá. Primeira coisa que eles relatam, versículo 27. O que diz lá? Ali chegando, reunidos a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram os gentios a porta. Olha só que interessante. Versículo 27 diz bem assim, ó. E quando chegaram e reuniram a igreja, imagina aquele culto. Imagina o primeiro culto com Paulo e Barnabé lá em Antioquia. Paulo e Barnabé, temos aqui os nossos missionários que foram enviados lá para a Ásia, lá para cima, igreja de Antioquia, que estava mantendo os missionários lá, bênção de Deus. Vamos ouvir agora a palavra de testemunho pelo irmão Paulo. Pastor, o irmão Paulo pega o púlpito. Meus amados irmãos, obrigado por terem mantido nós na obra lá. Nós não voltamos de mão vazia, nós voltamos com molhos. E nós vamos começar a relatar, irmãos, quando nós saímos daqui, passamos pela ilha, meus amados irmãos, encontramos João Marcos. E aí depois fomos juntos e passamos por outra cidade, lá na Antioquia da Síria, passamos por privações, passamos por perseguição, e foi assim, e fomos presos, e apanhamos, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Deus do céu, Deus em tudo, Ele estava presente, nos protegia e nos livrava. A igreja de Antioquia estava recebendo esses testemunhos, segundo o capítulo 14, versículo 27, o que Deus fizera por eles. Olha só que interessante, Paulo e Barnabé deixaram igrejas organizadas atrás de si. Paulo e Barnabé não foi fazer a obra missionária, voltaram de lá e não deixaram o legado. Não, Senhor. Paulo e Barnabé foram fazer a obra missionária, mas quando voltaram, deixaram a obra trabalhando, funcionando. Deixaram a estrutura funcionando, deixaram obreiros trabalhando, deixaram a obra caminhando, deixaram departamentos funcionando, deixaram igrejas abertas. Pastor, Paulo tinha o que testemunhar. Por isso que ele dizia que a igreja de Coríntios era o testemunho dele, era a carta de recomendação dele. Não precisava chegar lá com alguém recomendando. Não, Senhor, vós sois a carta de recomendação. Vós sois os nossos frutos. Pastor ainda diz aqui, que em pouco mais de 10 anos, Paulo estabeleceu igrejas em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Em pouco mais de 10 anos. Antes de 47 depois de Cristo, não havia igreja nessas províncias, mas em 57, depois de Cristo, aproximadamente 10 anos, Paulo podia dizer que sua obra estava completa naquele lugar. Em 10 anos aproximadamente, Paulo tinha evangelizado a Ásia toda. Irmã Fátima, Paulo não tinha caminhoneta, Paulo não tinha van, Paulo não tinha ar-condicionado. Paulo conseguiu fazer aquilo tudo lá. Interessante. Algo a nós refletir. Paulo não media esforço. Paulo não era a florzinha de dizer assim: eu estou cansadinho, não, Senhor. Paulo não via a hora de dar um espaço para se mandar fazer a obra. Paulo era valente. Por isso que ele, em 10 anos, ele conseguiu conquistar a Ásia inteira. Você tem noção de qual é o tamanho da Ásia? Você conhece as 7 igrejas da Ásia? Frutos do apóstolo Paulo. Pastor, eu vejo aqui algo interessante, que o testemunho é algo legítimo e necessário para encorajar a igreja. Se não tiver testemunho,
não tem encorajamento. Quantas das vezes é falado aqui, tem uma oportunidade para testemunho, e ninguém testemunha. Pastor, por que isso? Porque não aconteceu nada de Deus essa semana na vida de vocês. Deve ser isso. Porque se aconteceu, a Bíblia diz: ide testemunhar. Testemunha. Ou você reconhece que tudo que aconteceu é por causa da sua força, por causa do teu poder aquisitivo? Não, Senhor. Jesus falou na cara do Herodes, na cara de Pilatos. Ele falou assim: ó, nenhum poder terias se do alto não tivesse concedido o Pai. Ele disse que nós temos que ser grato a Deus. Agradeça, pastor, mas não deu nada. Agradeça a Deus pela fôlego de vida que você tem, pela saúde. Às vezes está com dorzinho, sim, mas agradeça. Porque tem pessoas que estão no leito de enfermidade com câncer agora. Pessoas estão raspando a cabeça por causa da quimioterapia hoje. E você? Saudável. Pessoas estão passando fome hoje. E você? Comeu uma picanha, comeu um lombinho assado, comeu uma alcatra, um caburu, um caldo de peixe, caldo delicioso ontem à noite, feito lá pelo irmão Daí, patrocinado pelo irmão Marcos, companhia. Pois é. E aí? Mas é fácil, pastor, quando tem fartura é fácil. Agradeça a Deus quando está na fartura. Mas não agradeça daqui, ó. Agradeça daqui, ó. Seja grato. Sabe por quê? Sabe o que acontece com uma pessoa que é ingrata? Ela perde o jardim do Éden. Adão perdeu o jardim do Éden porque não sabia agradecer a Deus. E eu não estou dizendo que aqui no Luiz que aquele agradecimento, obrigado Deus porque tu é bom. Não, isso aí é hipocrisia. Deus sabe que isso aí não sai do coração. Deus deu tudo de bom para Adão, jardim, mulher bonita, perfeita. Adão não soube agradecer a Deus. Eu não vejo a Bíblia dizer Adão agradecendo a Deus. Se vocês acharem, por favor, manda referência para mim. Não vejo. Adão não agradeceu e o inimigo pegou ele nisso aí. Entendeu? Amar Deus sobre todas as coisas. Eu vejo o apóstolo Paulo ensinando a igreja. Olha só, a igreja estava reunida para ouvir as notícias do primeiro avanço missionário de Paulo. Pastor, a igreja toda ali ouvindo. Quem sabe? Os irmãos até que o ajudavam. O apóstolo Paulo a se manter lá na missão. Os irmãos estavam ali. Conta agora, irmão. Conta como é que é lá. Conta como é que é lá. Fala como é que é lá. E Paulo começou a falar: irmãos, lá é assim, lá foi assim, lá começou assim, lá tudo começou assim, lá o negócio foi assim, e aí foi ajuntando, nós fomos conseguindo, Deus foi dando graça, os irmãos foram ajudando, e o trabalho foi crescendo, e agora está lá funcionando, e nós aqui testemunhando. Pastor, não testemunharam para exaltar a si mesmo. Se não fosse eu, teria acontecido. É bem assim mesmo. Não testemunharam para colocarem debaixo do holofotes, nem buscar a glória a si mesmo. Tem pessoas que fazem missão, que faz a obra para se exaltar, para se colocar no topo. Irmãos, convém que ele cresça. E quem tem que diminuir é nós. Jesus deu exemplo disso. Ele não lavou os pés dos discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram os primeiros obreiros que Jesus estava formando. Os 12 discípulos que ele ia dizer: ide, mas depois, primeiro ele teve que ensinar. Dessa maneira vocês vão fazer. Primeiro Jesus lava, dá o exemplo, e depois Jesus diz: agora vão. Ensina tudo que eu vos tenho ensinado. Não esquece do céu. Não esquece do pé. Pastor, olha só, não testemunharam. A ênfase deles estava nos feitos de Deus e não nas suas realizações. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui, ó, eles relataram como Deus abriu a porta aos gentios, a porta da fé.
o sucesso da obra missionária não foi devido ao poder inerente dos missionários, nem seus méritos. Foi Deus quem abriu aos gentios a porta do evangelho. Foi Deus que abriu a porta. E ele fala, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E ele ainda diz, para Pedro ainda, antes de Pedro sair, fazer a obra missionária, ele ainda diz, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi Deus quem abriu. Foi Deus quem abriu o coração dos pagãos para a verdade. Irmãos, não é por força e nem por violência, é através da palavra. Então nós temos que pregar a palavra, irmão Gabriel. A palavra, se nós pregar a palavra sem exemplo através da palavra, a palavra vai penetrar os corações dos pagãos e vai convencer os pagãos. E vai trazer para sua casa. E vai trazer, e vai se converter, e vai permanecer, e vai se fortalecer, e Deus vai libertar, e Deus vai botar ali uma nova criatura. A obra de Deus é feita por Deus por intermédio dos instrumentos humanos. Nós somos instrumentos de Deus, mas a obra é dele, a glória é dele, tudo pertence para ele, nós só somos instrumentos dele. Ainda nós vemos que é Deus quem opera nos evangelistas e também naqueles que recebem o evangelho. Deus opera em quem está ministrando, mas Deus opera em quem está ouvindo também. Deus usa quem está ministrando, mas Deus usa quem está recepcionando a palavra, porque é a palavra de Deus que penetra no coração e o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Outra coisa que eu vejo Paulo ensinando à igreja é que eles permaneceram muito tempo com os discípulos. Eles permaneceram muito tempo com os discípulos. Versículo 28, o que diz lá? Ficaram ali por um bom tempo com os discípulos. Ficaram ali por um bom tempo. Ficaram ali não pouco tempo, diz a Bíblia. Se é não pouco tempo, então é bastante. Entendeu? Ficaram ali, mas por que o apóstolo Paulo ficou um bom tempo com os discípulos? Porque tem que ter o amadurecimento. Nós vimos Jesus ficar na terra. Quantos anos foi o ministério de Jesus? Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3. 3 anos Jesus ali do lado dos discípulos. Para quê, pastor? Para ensinar os discípulos, para orientar os discípulos. Pastor, 3 anos eu do lado de Jesus, misericórdia. Haja agenda e papel para me anotar tudo. Não. Quando chegou no finalzinho do ministério de Jesus, Jesus fala bem assim para os discípulos: ferirão o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Se levantam e dizem assim: é mais fácil eu morrer no teu lugar. Olha só que preparação, coragem, ousadia. Mas aí apareceram os soldados para prender Jesus, levantou, pegou a espada e feriu a orelha de um. Olha só que preparado, camarada. E era discípulo. 3 anos do lado de Jesus. Daí que dá canjo para ele, meu filho. Entendeu? Aí Jesus pega e simplesmente é preso. E os 12 discípulos que deveriam estar preparadinhos, cadê eles? Jesus chama, antes de ser preso, Jesus chama um e diz assim: olha, deixa eu te avisar uma coisa, se você não mudar, você vai me enganar. Se você não mudar a tua atitude, se você não mudar o teu relacionamento comigo, você vai chegar uma hora e vai me enganar. E o camarada fala bem assim: eu não vou te enganar não, é mais fácil eu morar no teu lugar. Olha só, dizendo tipo assim: Jesus, é mais fácil tu desistir e eu lá no teu lugar do que eu te enganar. Jesus vai lá, é preso. Daqui a pouco vem uma escrava, uma servinha lá e diz bem assim: tu é crente, né? Tu é crente? Tu canta no coral? Tu também anda fazendo missão? Eu não, eu só acompanho meus pais, eu só vou lá com a minha esposa, eu só vou lá com o meu esposo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não me envolvo com as coisas da igreja. Eu não quero nenhum compromisso com as coisas da igreja. Isso é atitude de Pedro. Entendeu? Fácil de ser enganado, fácil de ser manipulado. Pessoas que não querem compromisso com a obra do Senhor são pessoas tipo Pedro, que quando a escrava chega lá e diz: tu é? Não sou não. Mas claro que tu é, tua fala denuncia, não sou não. Eu não sou não.
Aí, claro, né? Aí Deus tem que mandar um galo começar a cantar. E o galo canta e o Pedro, Aí o que o Pedro faz? Vai para casa chorar. 3 dias chorando de graça. Não precisava estar chorando. Mas muitas das vezes, quando é para Deus, ele nega. Mas o galo ele tem que chorar. Quantos galos Deus levanta lá fora e faz você chorar? Mas se você tivesse compromisso com Deus, você estaria sorrindo hoje. Mas não quer? Deus usa os galos lá de fora. E tu sabe que os galos lá fora são gargantudos. Os galos lá fora falam o que tu não quer ouvir. Porém, Deus só fala o que tu precisa ouvir. Pedro, Deus teve misericórdia de Pedro. Enquanto Jesus ressuscitou, Jesus fala assim, vai lá, avisa Pedro que eu ressuscitei. E quando Pedro aparece para Jesus, Jesus pega na mão de Pedro e diz assim, Pedro, tu me ama mais do que esses? Pedro, não, sim, não. Pedro, tu me ama mais do que esses? Amo. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus pega de novo. Pedro, tu me ama mais do que esses? Aí quem sabe Pedro refletiu tudo que Jesus tinha feito por ele e o quanto pouco ele fez por Jesus. Aí Pedro caiu na real e disse assim, amo sim, mas tu sabes tudo. Tu sabes que muita coisa eu deixei de fazer, tu sabes. Aí Jesus fala para Pedro bem assim, então apacenta os meus cordeirinhos. Ainda há uma oportunidade, Pedro. Vai fazer a obra do Senhor, só que da maneira que eu fiz, não da maneira que tu acha que tu acaba fazendo. Vai apacentar os meus cordeirinhos. Pedro, tu andou 3 anos comigo, Pedro, achando que era um discípulo forte, mas tu era um fraco, Pedro. Para ser forte tu tem que estar fraco. Para se erguer você tem que se humilhar. Para ser servido primeiro tem que servir. A Bíblia diz que hoje estamos na terra servindo, para lá no céu nas bodas do Cordeiro ser servido por Ele. Pastor, para nós encerrar, nós vimos aqui algo interessante, quando a Bíblia fala sobre o relato que relata como Deus abriu as portas aos gentios. Nós vemos Pedro, nós vemos Paulo e Barnabé testemunhando para a igreja. É dessa maneira que Deus nos usou, é dessa maneira que Deus operou milagre, é dessa maneira que Deus usou o meu companheiro, que Deus levantou homens e mulheres, salvou naquela nação. Não foi de uma maneira fácil, foi com perseguição, foi com luta, foi com ataque, mas foi desta maneira, não foi de outra forma. Pastor, mas a igreja está crescendo? Não, determinadas igrejas não estão crescendo, elas estão inchando, porque está cheio de câncer de pecado dentro. É dessa maneira que a igreja cresce, pregando a verdade, pregando a verdade, meus amados, pregando, ensinando. Por isso que Paulo, ele voltava e olhava a igreja, prestava atenção, ensinava obreiros, acompanhava seus obreiros, ele ensinava, dava exemplo, dava bom testemunho, porque Paulo, ele tinha visão missionária, ele queria que a igreja crescesse, não era para ele crescer, era para a igreja crescer. Irmã Rosa, o próprio Paulo falou, convém que ele cresça e diminua eu. Se coloca de pé que eu quero orar pela tua vida.